É óbvio, é chover no molhado a gente falar assim que filmes muito bons, excelentes, clássicos de uma determinada franquia famosa de terror sempre vão estar lá. Bonitinho pra gente assistir, revisitar, e a gente pode muito bem fazer o exercício de esquecer filmes que foram o contrário nessa franquia. Foram um desastre, foram terríveis. Isso pelo menos na minha opinião, tá? Então eu vou fazer uma listinha aqui de filmes que para mim, falharam miseravelmente dentro daquele universo, dentro daquele contexto e com aqueles personagens. Então, se prepara aí. Tenha medo. Somos velhos conhecidos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre 6 filmes de terror de franquias famosas, conhecidas, eu acho que a grande maioria aqui, bastante amadas, mas que tem ali um ou dois filmes nessas franquias que são endeusados e tal, e que eu gosto pra caramba também. Porém, todavia, contudo, tem outros filminhos dessas franquias aqui que é sofrido, tá? Que pra mim, na minha experiência ali com o filme, não deu não. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, que ajuda muito, dá uma força. Ou indica aí pros seus amigos também, pra família aí, que ajuda bastante aí pra esse povo conhecer mais filmes e falar principalmente de terror e cinema do mundão. O primeiro da lista de hoje, um original da Netflix que veio ano passado em 2022, ele, O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Ai, o que falar dessa maravilha. Cara, primeiramente eu sou muito, mas muito fã do original do Tobe Hooper de 1974. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes no canal. Eu estava esperançoso de que eles poderiam fazer, quem sabe, um filme legalzinho, divertido. E parece que a mínima expectativa que você tem em relação a qualquer coisa, filme, nem se diga, né? Pode estragar. Mas eu não acho que seja só o fator expectativa. Eu acho que o filme é ruim mesmo, ele não sabe o que ele quer ser. Uma coisa que vai ser comum com alguns filmes dessa lista aqui, você pode reparar, é que esses filmes tiveram problema na sua produção. Troca de diretor, entra diretor, sai diretor, aí tem ali uma confusão, o estúdio quer meter o dedo demais, o diretor acaba não tendo muita voz de autor, criativa, e acaba sendo aquela coisa automatizada, robótica. E aqui eles contrataram o David Blue Garcia, que era um cara que não tinha ali muita experiência com direção, ele era cinematógrafo, né? Até porque uma das pouquíssimas coisas que eu acho ok desse filme aqui é a cinematografia dele. Apesar de não ser do Blue Garcia, é de um cara chamado Ricardo Dias. Mas o que não funciona é essa mania, essa moda que tá atualmente no cinema de terror, que é o quê? Vamos lançar a continuação original daquele clássico lá de não sei quantas décadas atrás, principalmente da década de 70. Esse aqui, né, o original de 74, eles falaram, ó, esqueça tudo que veio depois. Aquelas várias continuações horríveis aí, a maioria, pois é, esqueça. Agora, quase 50 anos, praticamente 50 anos depois, a gente vai lançar uma continuaçãozinha direta aí pra você. Então, isso tem um peso. Isso, querendo ou não, no discurso ali, na proposta, existe uma responsabilidade. E aí, talvez por isso que a gente cria o quê? A tal da famigerada expectativa. Vamos lá, passou quase 50 anos, vamos ver o que o filme do David Blue Garcia tem a oferecer. Cara, é uma bagunça, é um negócio de contexto ali perdido, né? Você tem lá a cidadezinha abandonada, que chega um monte de influencer, um ônibus de influencer, eles querem comprar a cidade e reabitar aquela cidade, transformar ela em uma cidade turística. E aí a gente descobre que tem ali 3, 4 personagens morando no diabo da cidade. Um desses personagens é o nosso querido Lelé, o Leatherface, né, que tá ali mocado, escondido. E aí o que vai acontecer? Simplesmente Lelé vai sair das sombras, ele que estava vivendo décadas ali quietão, e vai passar a matar os jovens, os adolescentes. A premissa é isso, é básica, né? Um filme de terror não precisa ter uma premissa mirabolante.
Mas a partir do momento que você faz uma continuação original e você tá com os elementos ali moderninhos simplesmente pra ter, e não existe muito embasamento pra aquilo, aquilo só tá em tela, e aí é a motosserra, né, correndo solta ali e fatiando um monte de jovem, na maioria dos jovens, aquele jovem chato pra caramba, sem carisma, os atores também não ajudam muito. O que fazem com o personagem da Sally, né, que era lá do original, a Final Girl e tal, e cara, é assim, até me dá uma trava aqui na língua, uma cãibra na língua. Eles botam a personagem, criam ali um mistério pra ela, cria essa mitologia, ó, ela tava esperando pegar o Leatherface, ela vai pegar o Leatherface e tal, né, transforma ela numa ramba. Tem uma outra personagem de um outro filme que tá aqui, que eles fazem exatamente isso, a ramba, e na hora do embate, nossa, é uma decepção criativa ali, estrondosa. Sem contar que o filme, beleza, Lucas, 50 anos depois, tem que fazer coisas diferentes e tal, beleza, tudo bem. O problema é que 90% dessas coisas diferentes não funcionam, e aí tem umas tentativas de piadinha, porque são influencers e tal, né? Mas o negócio fica brega, né? Meu Deus. Eu acho que nesses filmes, tem gente que, talvez você goste desse filme, tá tudo bem, né? É uma questão de perspectiva, às vezes pra você foi divertido, ou outros filmes dessa lista também, eu tô te dando, obviamente, a minha opinião, mas eu geralmente faço o seguinte, se eu excluir o título do filme, Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, botar um outro título, sei lá, Maníaco da Cidadezinha Falida, né? Mesmo assim, o filme vai ser fraco, vai ser bestinha, digamos assim. Porém, se você traz toda a mitologia, ele consegue piorar. Nem vou me estender muito mais, esse aqui fracassa miseravelmente. Número 2 da lista, chegou ele, chegou a hora, gente, chegou a inevitável hora, é Halloween Ends, de 2022, dele, David Gordon Green, que deu início lá em 2018, com essa onda, né, de uma continuação do original. O Halloween de 78 do John Carpenter, ele falou, ó, esquece tudo, e a franquia do Halloween tem muita coisa ruim, tá? Tem aquele Resurrection, nossa, tem uns filmes aqui que, pelo amor de Deus, né? E aí falou, esquece isso tudo, eu vou trazer a braba, eu vou mandar a braba. O de 2018, acho legalzinho, tá? Não acho maravilhoso igual muita gente, acho legalzinho, tá? Aí o Kills, morte, vazio, tá, né? Mas o grande problema, meu amigo, é o Ends. O que o David Gordon Green, mais uma vez, tentando fazer uma coisa diferentona, subversiva, né? Quem sabe aí pra entrar para a história do cinema, mas eu acho que teve o efeito contrário. Me corrija aí se eu tiver errado, tá? Aqui ele basicamente escanteia completamente o personagem do Michael Myers, mas não é só esse o problema, tá? Esse personagem ele fica no esgoto ali, ele é tirado pra merda, digamos assim, perdão da palavra, tá? A Laurie Strode, que começa como uma ramba lá em 2018, né? Tal qual a Sally no Massacre da Serra Elétrica, então ela se prepara e tal, ela tá paranoica. A Laurie no de 2018, ela se arma e tal, esse cara vai vir e tal. Nesse daqui, no Ends, depois que o Michael Myers já tá solto, já matou dezenas, centenas de pessoas e tal, que o caos tá espalhado, é que ela fala, quer saber? Eu vou relaxar, eu vou viver a vida, eu vou escrever um livro, eu vou ficar na varanda, eu não tô nem aí. Tô nem aí, lembra aquela música? Tô nem aí. Pois é a Laurie Strode desse Halloween Ends. E é incoerente, sabe? Como é que a pessoa que tava paranoica lá, quando o bicho tava preso no hospital psiquiátrico, aí de repente ele sai, mata todo mundo e agora ela decide ficar tranquila. Beleza, tudo bem. O maior problema é colocar o tal do Corey, né? Esse novo personagem que saiu do absoluto nada como o real protagonista e a real ameaça ali, né? Por boa parte do tempo de Halloween Ends. Não me convence, é uma quebra de expectativa aí daquelas que, mais uma vez, só para dar uma impactada, mas narrativamente eu acho que simplesmente ele é tosco, ele dá até uma desrespeitada ali, tipo,
Tem o Halloween 3 que não tem o Michael Myers, e na época a galera ficou pé da vida, né? Depois de um tempo esse filme acabou ganhando um status cult, acho ele até legalzinho e tal. Esse aqui, ele consegue ser mais desonesto, porque ele tem o Michael Myers sem ter o Michael Myers, e mais uma vez, né, deixando o Michael Myers como um velho ali. O tal do Corey vai lá no esgoto e zoa com a cara do Michael Myers, pega a máscara e tal. Então assim, é um conjunto de escolhas. Tem lá o final e tal, que eu não vou adentrar para não dar spoilers, caso você queira experienciar por conta própria. Às vezes até você gosta mais do filme aí. Mas a catarse ali, depois de tudo aquilo que a gente viu, depois de toda essa trilogia, chegar ali eu já tava exausto e eu só queria que o filme acabasse, pelo amor de Deus. Número 3, tem o retorno dele, aquele que o diabo não quer nem ouvir falar mais, que é o David Gordon Green, mesmo responsável pela trilogia de Halloween. Agora volta em 2023 com quem? O Exorcista, o Devoto. Não adianta, tá? Ai, meu Deus, o filme não funciona pra mim em praticamente tudo, tá? É mais uma vez uma tentativa do David Gordon Green de continuar o original da década de 70, do William Friedkin, né? Tentando diferenciar, atualizar, beleza. E aí, o que acontece? Você ter novas ideias, mais uma vez, não é errado, você tem que trazer novos respiros ali. O problema é que se essas novas ideias forem ruins, elas não, né, não funcionarem ali no contexto daquele universo, daqueles personagens. Aí você traz personagem do passado, igual o personagem da Ellen Burstyn, né? Da Chris, que sinceramente eu não entendo muito o que foi tentado fazer aqui, né? Você tem lá, vamos respirar. Você tem as duas menininhas amigas que vão pra floresta, desaparecem, voltam com mochila de criança no corpo delas, né? E aí começa o desespero, como é que a gente vai tirar? A galera se reúne, aí tem um lance de várias religiões e tal. Talvez num roteiro bem desenvolvido esse argumento poderia ter funcionado, mas ali, ó, é rapidão, é jogado, é feito de qualquer maneira, como se fosse relativamente fácil tirar a entidade ali do corpo daquelas meninas, tá? O padre, o exorcista, né, que tá aqui, é brincadeira. É simplesmente o pior personagem de longe ali, eles fazem meio que chacota. Ó, vamos brincar, vamos zoar e tal. Ó, pra mim não deu não, tá? E vamos lá, tá? O propósito dessa personagem antológica lá do exorcista, né, a Chris voltando, ela se perde aqui, tá? Ela é mais uma, da mesma forma lá que o Michael Myers é escanteado de qualquer jeito, eu te diria que essa personagem aqui não é tratada muito diferente não, tá? Não é que ela deveria aparecer bem mais no filme, ter uma importância muito maior, não. Mas é como eles tratam algumas soluções dessa personagem que vira chacota ali. Tem umas cenas que, pelo amor de Deus. E eu não diria nem que é só isso, tá? Eu não gosto da edição, da montagem desse filme. É uma coisa ali muito caótica, tentando melhor criar ansiedade o tempo todo. E não dá, tá? Realmente, se não é o pior filme de terror desse ano, tá ali no top 3 fácil, mas acho difícil conseguirem superar. Uma menina vive e uma menina morre. Falando em filmes que falharam muito com as suas franquias, vamos voltar um pouquinho lá pro ano de 2010, para uma tentativa de remake aí. Naquela época estavam tentando remake, não era continuação direta, era o remake, reboot, enfim. A Hora do Pesadelo, de 2010. Esse filme aqui é a primeira empreitada em longa-metragem do Samuel Bayer, né? O mesmo diretor de clipes de música famosíssimos aí, como o clipe Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Pois é, foi esse cara aqui. E a gente tem vários diretores que vieram dos clipes, né? E depois migram aí nomes que vão estar nessa lista, que depois cresceram absurdamente. E aí, o que acontece com esse filme aqui? Qual que é o grande problema desse remake, dessa nova tentativa de reviver aí A Hora do Pesadelo? Tava numa época vinda não só de remake, mas de tentar deixar muito realista os filmes. Por exemplo,
tivemos lá o Batman Begins, do Christopher Nolan, que ele trouxe aquela abordagem mais pé no chão e tal, que pra mim funcionou pra trilogia lá que ele trouxe e tal. E isso tava respingando em outras obras, né, inclusive no terror, e tentaram fazer isso com o universo de Elm Street, com o universo de Fred Krueger. A grande questão, o grande pecado, eu até diria, tá, usaria esse termo, é que A Hora do Pesadelo, meu amigo, é sobrenatural, é surreal, é lúdico, em 80, 90% da sua essência. O Fred Krueger, ele usa disso de artimanha, lá dos pesadelos, né, dos seus ilimitados poderes, e é por isso que ele é uma figura cruel, é uma figura ameaçadora, imponente, e tudo isso é perdido a partir do momento que você tenta trazer para uma obra realista. E são várias escolhas ruins nesse filme, algumas delas, por exemplo, tá? A produção, a direção opta por deixar a cinematografia mais crua, mais fria, quando tá no mundo dos sonhos, dos pesadelos, melhor dizendo. Então, quando você tá na realidade, você tem a cinematografia ali, né? O filtro de um jeito, no pesadelo de outro. Qual que era uma das maiores graças dos filmes ali, do original, né, do Wes Craven lá, da Hora do Pesadelo? Era você não necessariamente saber o tempo todo se era ali a realidade, se a pessoa estava acordada ou se a pessoa estava dormindo. Aqui você sabe diferenciar o tempo todo, então corta muito dessa dinâmica, dessa graça. Eles mudam também o propósito do Fred Krueger, as motivações dele, e fica um negócio ali, mais uma vez, os caras tentando diferenciar e tal, e não dando certo, né? Por quê? Porque fica um negócio gratuito, um negócio com propósito vago, besta, sabe? Lá você tem toda a maldade de quando o Fred Krueger, o que ele fazia lá com as criancinhas e tal, um negócio bizarro. Aqui eles dão uma subvertida. E para além disso, como esse Fred Krueger, ele é, entre aspas, mais realista, né? Até no visual dele, que é um visual mais tosqueira também e tal, eu particularmente não gosto. Ele não consegue explorar os poderes, ele não consegue explorar toda aquela coisa sobrenatural para deixar ele imponente. Então ele vira unicamente um vilão sem graça. Picolé de chuchu, água com açúcar, sabe? Não tem identidade, não tem nem aquela graça que a gente costuma ver nos filmes lá do Robert Englund, sabe? Aquela coisa, porque ele tem um carisma. Aqui o Jack Earle Haley, né, que tava lá em Watchmen, fez o Rorschach e tal, ele não tem espaço para trabalhar essas nuances, para trazer esse carisma e para trazer um senso de urgência, de perigo. As próprias mortes, elas são muito lineares, elas são muito iguais, não tem uma criatividade. Por quê? Porque precisam ser mortes mais pé no chão, mais realistas e tal. Então assim, ó, desculpa quem gosta desse remake, gosta dessa abordagem Batman Begins aí, trevosa e realista, mas sinceramente, não funciona pro que a gente conhece de A Hora de Pesadelo, e nem como um filme isolado, tá? Acaba sendo extremamente sem graça também. This won't hurt one little bit. Número 5, Alien 3, de 1992. Vocês sabem quem dirigiu esse filme? Ele que vinha lá de clipes também e tava estreando, tal qual Samuel Bayer lá na Hora do Pesadelo, remake de 2010. David Fincher estava diante de um grande filme, de uma grande franquia, com um grande estúdio, na sua primeira oportunidade de longa-metragem. E coitado do David Fincher, não à toa, sério, tá? Isso é inclusive muito famoso. O David Fincher não reconhece Alien 3 na filmografia dele. Ele fala, ó, não gosto do filme, odeio o filme, não é o meu filme, é um filme do estúdio. Isso acontece pra caramba em Hollywood e aconteceu muito com o cara, e a gente sabe que o David Fincher é muito talentoso, né? O que o cara fez ali em Seven, em Clube da Luta, em A Rede Social e tantos outros, já é prova suficiente do talento do cara, né? Então aqui ele é poldado, ele, né, novinho ali, começando e tal. A gente até vê um momento ou outro ali de um talento crescente, começando a crescer do cara na direção, ângulos, perspectivas e tal, mas é só, ele não participou
criativamente, né? Os caras não deixaram, simplesmente. E aí a gente tá falando de uma franquia que tinha o quê? Alien, o oitavo passageiro, de 79, lá do Ridley Scott. E depois tivemos lá em 1986, Aliens, o Resgate, do James Cameron. 2 filmes que foram marcos na época, né? O primeiro filme é excepcional, é um dos maiores filmes de terror e ficção científica da história. E aí o povo pensa, não vai vir uma continuação que vai, né, marcar tanto. James Cameron foi lá e fez o quê? Conseguiu, né? Puxando mais pra ação, tem os elementos de terror, mas tem toda uma catarse, né? O personagem da Ripley é extremamente bem aproveitado, coisa que não acontece na narrativa do Alien 3. Eles deixam essa personagem da Ripley totalmente linear, totalmente com a vibe muito melancólica ali, muito pra baixo, sabe? O arco narrativo que ela teve ali nos 2 filmes simplesmente é meio que deixado de lado. Os caras tiram ali e falam, vai ser isso aí mesmo. E acaba que todo o núcleo de personagens desse filme não funciona muito bem, não tem tanta química ali. Eu acho que até a premissa lá, né, que você tem o lance dos presidiários, né, na prisão de altíssima segurança, e a Ripley, coitada, lá no meio daquele bando de homem, um mais perigoso que o outro e tal. Beleza, em algum planeta, em algum universo, se isso tivesse talvez tido a mão mais presente do próprio David Fincher, né, não ter sido tanto um produto apenas comercial pro estúdio, vamos vender, lancem isso aí, joga o nome Alien 3 e é isso, as pessoas vão assistir. Inclusive, se a gente for listar aqui as vaciladas de roteiro ali, as incoerências, mais uma vez em relação aos outros 2 filmes, mas dentro dessa própria história aqui, o que vai acontecendo ali até o fim, pelo menos uma dúzia, no mínimo, a gente acha. Eu sei que tem gente que tem um carinho por esse filme, não acha ele tão ruim. Beleza, tem alguns nessa lista aqui que, pelo amor de Deus, são muito piores. Mas na franquia, e até tá como um filme ali próprio, entendendo todo esse caos, essa bagunça nos bastidores, respingando ali pro produto final, é evidente que é um filme bem abaixo da média. Is back. O último de hoje é brincadeira o quanto esse filme é ruim, tá? Olhos Famintos 4, ganhou aí também Olhos Famintos Renascimento, o título aqui no Brasil, né? E aí, beleza, talvez não seja uma franquia tão adorada quanto as anteriores, eu entendo isso, mas eu vou te falar que o primeiro e o segundo filme tem um lugarzinho ali de boa no meu coração, eu gosto, eu acho o primeiro filme divertido, o segundo filme também tem o seu valor, agora, o terceiro é terrível, esse aqui é péssimo, inclusive nesse aqui eles, ao mesmo tempo que botam ali, Olhos Famintos 4, né? É uma tentativa de reapresentar o The Creeper, o vilão, trazendo novos personagens ali, né? Quem sabe um novo fôlego. Diz a lenda que vão sim fazer um 5º filme, pelo amor de Deus, o que precisa para esses filmes serem ruins, né, para o povo falar assim, vamos desistir, vamos largar de mão, deixa a franquia lá, vamos deixar lá só os 2 primeiros filmes pra galera assistir e ter uma certa apreciação. Esse filme aqui é dirigido pelo Timo Vurensola, que faz um trabalho de direção bem aquém, tá? Não existe criatividade, não existe identidade, não existe uma maneira interessante de filmar aquela história, por pior que seja esse roteiro e esses personagens vazios, e aí você tem lá jovens indo pra uma feira, negócio de terror, né, uma feira de terror que eu acho engraçado, que os caras falam, não, porque é uma feira de terror, que vai reunir os fãs e não sei o que, e que é um negócio gigante, chega lá, tem meia dúzia de gato pingado, e em paralelo a isso, adivinha, o The Creeper está ali, né, voltando à ativa, e o próprio personagem do The Creeper, que é supostamente para ser algo imponente, ameaçador, assustador, é patético a figura, a forma dele, como ele ataca, como que são os embates, e ele parece um gargulhinha, um mini gargulhinha, que parece você chegar e dar uma bicuda nele, já resolve o assunto. Enfim, é isso, é uma junção de edição, roteiro, personagens que nada funciona, e foi fácil, tá? Um dos piores
filmes do ano passado, junto lá com o Massacre da Serra Elétrica, apesar que esse aqui eu acho que consegue ser pior. Bem, é isso, meus amigos. Esses são 6 filmes que, na minha opinião, não deu, tá? E eles são a manchinha ali na franquia, mas lembrando os classicão, as coisas que a gente gosta mesmo dessas franquias aí de terror estão lá pra gente ver e rever em épocas distintas, daqui 30, 40, 50 anos. Os clássicos mesmo serão lembrados e talvez esses filmes, de tão ruim que eles são, infelizmente, daqui 30, 40 anos o povo vai estar botando em lista. Lembra daquele filme lá? Pois é, péssimo, né? Mas é isso, já falei demais. E você? O que você pensa aí desses filmes? Tem algum nessa lista aqui que você gosta? Deixa aqui nos comentários, numa boa. Fala aí, Lucas, ó, eu gosto por isso, por isso, por isso. Não achei o filme tão ruim assim, coisa e tal. É sempre bom, sim, né, ter novas perspectivas sobre qualquer filme que seja. E eu vou ficando por aqui, tá? Caso você tenha perdido os últimos vídeos aqui do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.